Pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Hoje estamos aqui com o episódio 5, em que a gente vai falar da temática que é a seguinte: os desafios que nós temos para gerir uma ONG no Brasil. Isso aí. Eu sou a Aline Kilson, sou mentora de empresárias, consultora empresarial. Estou muito feliz de estar aqui hoje com um convidado muito especial, André Rangel, que é fundador e presidente do Clube T21. Isso aí. Estamos aí para ajudar a esclarecer. Boa noite a todos e obrigado pelo convite, galera. Joia. Obrigado, André, por mais uma vez estar aqui com a gente, agora para valer, né? Muito obrigado à presença de todos que estão aguardando a gente e participam das nossas lives. Também os que mandam mensagem durante a semana, que pedem mais informações, mandam críticas, sugestões. Lembrando sempre que a nossa mídia oficial é o LinkedIn. Sim, a gente também está transmitindo agora no YouTube, né? Isso. Então, quem está me assistindo no Facebook ou no Instagram, né, de forma paliativa, vamos dizer assim, corre lá para o YouTube, procura a gente lá no Você Pode Mais, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, que vocês poderão interagir com a live, mandando perguntas, fazendo críticas, sugestões e tudo mais, que o Rogério está acompanhando aqui as mídias e conforme for... a gente vai respondendo aí no decorrer da live. Isso. As perguntas podem ser direcionadas para qualquer membro da mesa, inclusive principalmente para o convidado. Sim. Bom, Rogério, eu ia até começar com um quadro novo, mas antes de começar o quadro novo, eu tenho que falar do seu bigode. O que você arrumou com esse bigode, né, cara? Rapaz, não fala não. Gente, eu tava numa correria danada hoje. Eu tô vendo isso agora, não consigo olhar para outro lugar que não seja com o seu bigode. Você tá logo na minha frente, cara. Vai fazer o quê? É bom que você vai doutrinando aí o seu foco. Meu toque, eu tô aqui, eu não consigo. Mas você arrumou com esse bigode, cara? Rapaz, correria... Engraçado, Vitor. Correria total, gente. Infelizmente, não deu tempo de fazer o bigode. Agora eu olho pra cá, eu tenho que tentar mudar. Só não olhar pra mim, pô. É difícil. Você ainda tá na minha frente. Vamos lá. A gente comentou, pessoal, que fazer um quadro novo, né? Porque se dicas, a gente cobrasse pelas dicas, né, a gente ficava rico. Então a gente vai criar um quadro novo chamado Eu Falei. Ah, boa. Eu avisei, eu falei. Boa. O primeiro foi sobre as medalhas, né? Eu cheguei aqui, eu cravei. Tá todo mundo esperançoso que a gente vai bater recorde de medalha, e não vai bater recorde de medalha, muito menos de ouro. E foi o que aconteceu, né? O Brasil decepcionou nas Olimpíadas, foram apenas 3 ouros. A gente ficou abaixo das últimas edições em tudo, né? Em quantidade de medalhas e principalmente em quantidade de medalha de ouro. A gente até ontem, uma questão curiosa foi a entrevista do Tite Menezes, do Tite, né? Do Flamengo, depois do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, em que ele falou justamente o oposto do que a gente falou aqui. Não, porque vocês só dão valor a quem vence, ao ouro, a não sei o quê. E o contexto também é válido. Justificar o injustificável não dá. Eu falei, não, foi totalmente contra o que a gente comentou aqui, né? Deve ser um pouco da cultura woke que a gente vai falar mais pra frente. Vamos falar daqui a pouco. A gente vai ter um quadro novo no final, né, também. Sim. E o outro foi sobre o Warren Buffett, que eu tinha comentado que eu não tinha visto no lugar. Lembra que eu falei? Lembro. Pessoal, eu trouxe 2 notícias, ninguém juntou as 2 notícias. Isso. Não foi? Eu lembro disso. E, de fato, Ela ninguém perguntou, juntou. o que será que o cara quer fazer? A gente não tá entendendo exatamente para onde isso vai levar. Lembrando que ele vendeu as ações do Bank of America, né, e 49% das ações que tinha da Apple, o que ajudou até aquela Black Monday da semana passada. Sim. Com isso, ele está com aproximadamente 1 trilhão e meio de reais na carteira. E aí a gente descobriu, no final da semana passada, onde ele está colocando esse dinheiro. Supostamente no Tesouro dos Estados Unidos. É a mesma coisa aqui no Brasil, né? A gente compra Tesouro direto. Os Estados Unidos também vende títulos da sua dívida. Uma curiosidade é que hoje ele tem mais dinheiro no Tesouro do que o próprio Tesouro americano. Uau. Ué, como? A conta não fecha pra mim. Na minha cabeça não fechou. O governo tem 100 dinheiro de alguma coisa. Eu vou lá e compro 60 desses aí, a gente ficou só com 40.
Ele Ah, tem tá, mais saquei, títulos do entendi, Tesouro entendi. que o próprio O próprio governo. governo. Entendeu? Vamos lá, passado o quadro eu falei, né? Na semana passada a gente pediu para acompanhar algumas datas. No dia 6/8 saiu a ata do Copom e assim, houve uma pequena mensagem, né, uma pequena surpresa na mensagem da ata do Copom, em que foi divulgada a preocupação do Banco Central com as expectativas da inflação e com o enfraquecimento do real em frente ao dólar nas últimas semanas. A ata trouxe um tom mais duro do que o próprio comunicado da última reunião, publicado dias antes. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que ler nas entrelinhas? Tinha que até ver o tom da mensagem que a gente falou sobre isso na semana passada. Na mensagem mais recente, o comitê sinalizou que pode promover um aumento da Selic em setembro. Isso foi interessante porque ele deixou o mercado mais tranquilo. Porque aquela história da última ata, que deixou uma divergência entre quem é do novo governo e quem foi do governo passado, dessa vez não houve. Houve um consenso. E foi um tom bem rigoroso. Ó, se continuar desse jeito, a gente vai aumentar a taxa básica de juros. E isso deixou o mercado mais calmo, porque não tem ingerência do governo e de outras fontes. Sim. Apesar da mensagem mais dura, o contexto de flexibilização dos juros nos Estados Unidos sugere variáveis que poderiam levar a um aumento da Selic. Poderiam perder a força. E aqui estamos falando principalmente do dólar e da inflação. Explicando melhor, né? Só para entender o que está acontecendo. Os Estados Unidos têm a possibilidade de reduzir a taxa básica de juros dele. Sim. E, consequentemente, vai perder atratividade lá. Né? Para investimentos. E com isso, o dólar perde força e o real ganha força. Então, vamos explicar. Um real mais apreciado pode significar um alívio dos preços dos produtos importados. E aí, de alimentos, bens industriais, ou seja, tais itens passam a contribuir para o esfriamento da inflação. Em meio à maior possibilidade de corte de juros dos Estados Unidos, o dólar recuou para a casa dos 5,51. Né? Eu acho que hoje eu não deu tempo de ver, mas até a última cotação estava abaixo da casa dos 5,50. Ou seja, saiu de 5,70, foi para 5,71. O CPI da China, dia 8/8, foi 0,5, foi o resultado da inflação ao consumidor da China nos últimos 12 meses. Até julho, o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, desacelerou e continuou mostrando um consumo doméstico fraco. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, de julho, foi de 0,38. Foi quanto subiu a inflação oficial brasileira, o IPCA de julho. O indicador acumula uma alta de 4,5 em 12 meses, atingiu o teto da meta perseguida pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central dispula uma meta e aí ele tem uma variação entre o teto e o piso. E hoje está batendo o teto, ou seja, está subindo, daqui a pouco pode passar o teto. Mas se acontecer, né, se o dólar aumentar, se o dólar perder força e o real aumentar, essa inflação do exterior, a nossa inflação pode acabar caindo por conta desses acontecimentos. Dependendo dos cenários externos, pode acontecer uma redução aí do... Então, eu acredito que ele vai ficar nesse patamar próximo disso daí. Entendi. Beleza. Bom, para terça-feira aqui tem umas curtinhas, né? Com relação ao youtuber Whindersson Nunes. Ele lançou a marca de produto deles à base de cannabis medicinal, focado em tratamento de ansiedade e TDAH. Isso aí para nós dois aí é bem válido. Eu ainda não confio muito nisso não me vejo usando, mas de fato a Anvisa liberou o uso do cannabis medicinal e está ganhando muita força. Nos Estados Unidos é um mercado gigantesco, né? Eu acho que vocês talvez já tenham estudado alguma coisa para a questão do seu filho. Não, para cannabis tem uma questão utilizada para epilepsia, mas o Hugo ele não fez nenhum tratamento à base de cannabis, mas tem muito estudo. Muito estudo com cannabis no Brasil. Existem laboratórios que, inclusive organizações aqui na cidades vizinhas que trabalham com isso de forma bem cuidadosa e tem uma questão de educação e uma cultura que está sendo bem transformadora aí no meio medicinal. Existem, inclusive na rede de drogarias, né, pomadas à base de canabidiol por conta de ação anti-inflamatória, bem potente também. Na questão neurológica, né, do controle das epilepsias, já tem, assim... Estudo bem avançado. E aqui em Macaé, muitas crianças fazendo uso com sucesso no tratamento.
Muito bom. Mais uma curtinha aqui. Quem conhece Paola Carosella? Eu conheço, do Masterchef. Masterchef, é isso mesmo. Dar... Também gosto muito dela também. Então, ela vendeu aí, não sei qual período aqui, 14 milhões de empanados. E aí... Aquele empanado argentino, né? Exato. Uma delícia. E aí, por conta disso, ela vai expandir a marca dela, né, por meio de franquias. É uma boa oportunidade aí. A última vez que eu fui no aeroporto, eu vi uma loja especializada em empanadas. Deve ser dela. Provavelmente. Legal. Não sabia. Então, próxima curtinha aí, né? Vamos abrir o bolso. A L'Oréal está anunciando a compra de 10% da Galderma, fabricante suíça especializada em preenchimentos injetáveis e produtos para pele. As mulheres que gostam aí de fazerem tratamento de pele, né? Homens também, gente. O mercado da beleza é bem ativo. Né? Bastante. Bem lucrativo, inclusive. Essa beleza aqui custa um dinheiro. Bom, e o número de fusões também e aquisições no Brasil subiu 16,7% no segundo trimestre e alcançou a maior marca nos últimos 2 anos. E a última curtinha aí da nossa terça-feira é com relação à enxurrada de menções que houveram aí em relação a Tilibra, né? E ela anunciou que vai fazer caderno com aquela icônica foto do Gabriel Medina, praticamente de pé. Gente, isso gerou vários memes, inclusive, principalmente dos flamenguistas. O fotógrafo arrasou. E aí a Tilibra recebeu uma enxurrada de menções, né, pedindo para que colocasse essa foto nos cadernos dela. E ela acabou cedendo, né? Essa demanda. Essa demanda e se viu obrigada, né? Aquela foto sensacional, né? A pessoa certa, no clique certo, na hora certa. Aproveitando, na terça-feira eu recebi um artigo muito interessante sobre como a Coca-Cola matou seu líder de mercado. A Coca-Cola ela é a 8ª empresa mais valiosa do mundo, né? À frente de gigantes como Nike, McDonald's, Disney. E a sua maior concorrente, que é a Pepsi, ocupa a 35ª posição. Né? Só para a gente ter uma noção, as marcas mais valiosas do mundo é a Apple, Microsoft, Amazon, a Google, Samsung, Toyota, Mercedes e aí vem a Coca-Cola. Cerca de 58,5 bilhões de dólares. Mas aí como que monta o valor de uma marca? Né? Informações financeiras, impacto da marca na escolha do consumidor e avaliações qualitativas da força global da marca. Ela faturou no ano passado 46 bilhões de dólares. Aí o impressionante é isso. Com 10,7 bilhões de lucro líquido. Uau! A Coca-Cola tem mais de 500 marcas sobre sua empresa, né? Sobre debaixo do guarda-chuva dela, né? Nos Estados Unidos, o poder da marca é tanto que a participação do mercado Diet Coke foi de 7,8% em 2022, no ano em que completou 40 anos. Mas vocês sabiam que essa não foi a primeira Coca-Cola Light, né? A primeira Coca-Cola Diet, aquela pretinha. Não foi a primeira? Não foi. A primeira se chamava Tab, da própria Coca-Cola. Né? A Coca-Cola foi lançada oficialmente em 1886 e quase 80 anos depois ela introduziu uma versão menos calórica no seu carro-chefe. Era a versão, isso foi em 1962, chegou a Tab. E tinha um rótulo que dizia, né, que somente 2 calorias por 475 mililitros. Legal. E ficou rodando por muito tempo, teve um bom resultado de vendas. E aí a questão foi que, naquela época, os diretores, com temor de que todo o patrimônio da marca construído com o nome da Coca-Cola fosse perdido com a Tab, e que se tornaria sua maior fonte de receita, uma vez que a bebida light mais vendida dos Estados Unidos. Então foi que em 1980 iniciaram projetos para um novo produto que viria a canibalizar o Tab. O primeiro desafio veio com a escolha do nome. Tentaram o Sugar Free Cookie, o Light Cookie, e no final a escolha final foi Diet, com D minúsculo. Uhum. Aí o ponto interessante é o uso do D minúsculo no nome. Por quê? Supostamente era para reforçar o posicionamento do produto. Mas não foi bem isso. A questão do D maiúsculo é que, na época,
o D poderia ser considerado substantivo e com isso não poderia ser utilizado como marca. Já o D minúsculo era um adjetivo e, portanto, não alterava a base legal da marca. Que coisa, hein? Vitor, para quem tem interesse em conhecer as histórias das grandes empresas, companhias americanas, sugiro o Gigante dos Alimentos na Netflix. Muito bom. Já vi. Muito bom. Muito bom. E tem a história da Coca-Cola, como que ela foi inventada lá, e essa competição com a Pepsi também. Muito bom. Muito bom. Então, lançado em 82, foi lançado em 82 a Diet Coke. Também mudou o tom de abordagem da Tab. Na Tab focava muito nas mulheres e agora trouxe e na Coca-Cola Diet veio com uma imagem mais neutra. No final de 83, a Diet Coke já era a 4ª marca mais vendida dos Estados Unidos, atrás apenas da sua irmã mais velha, Coca-Cola, da Pepsi e da 7-Up, que teve aqui no Brasil por algum tempo, né? Eu lembro. Entre 2006 e 2011, teve pelo menos 10% do market share do segmento de bebidas não alcoólicas. Então, imagina que não alcoólica a gente pega energéticos, tudo isso. Juntando tudo isso, 10% era só para Coca-Cola Diet. E passou a Pepsi, se tornou a 2ª refrigerante mais popular do país. E a Tab? O que aconteceu com ela? Foi descontinuada em 2020. Não vou querer acelerar muito não, mas a gente já está começando a ficar sem tempo aí para os highlights. Que aqui, pessoal, que eu sou moderador do tempo, entendeu? Então... Na quarta-feira, dia 7, saiu um estudo do Banco Mundial, onde mostrou que não adianta a gente ficar chateado, a gente dificilmente vai receber aposentadoria quando chegar na nossa idade. Eu nem conto com isso mais. A gente já falou isso nos episódios anteriores, né? Até aproveitamos o último entrevistado, o Adail, para falar sobre isso, né? Pelas regras hoje, né, se não mudar, a idade mínima para se aposentar no nosso país pode subir de 72 anos em 2040 para 78 anos em 2060. Isso é uma conclusão do estudo do Banco Mundial, que mostrou que a medida tem que ser necessária em razão da dependência entre idosos e pessoas que estão trabalhando. Só para ter uma ideia, na década de 80 tinha 9 trabalhadores para um aposentado. Hoje é 4,5 para 1. Caiu a metade. Pela metade. Isso em menos de 50 anos. Só para você saber, né? Quem paga a aposentadoria somos nós que estamos trabalhando. Sim. Então, se tem menos gente trabalhando, o governo tem que fechar essa conta. E é esse o maior déficit do governo hoje, é o pagamento das aposentadorias. Os Estados Unidos, por exemplo, está quase conseguindo controlar isso, porque os Estados Unidos recebem muito imigrante. E aí consegue aumentar sua força de trabalho. Aí, vamos para quinta-feira. Vamos lá. Na quinta-feira, antes de você trazer as curtinhas aí pra gente, você já ouviu falar numa rede de calçados chamada Sidewalk? Não me é estranho não, já ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Saiu um fato relevante deles na quinta-feira, que eles pediram recuperação judicial, né? Dá uma enxurrada de empresa pedindo recuperação judicial. Só que o motivo é que ninguém esperava. Eles, além de eles falarem sobre as questões de não conseguir voltar às vendas depois da pandemia e tal. Não é? Não sei, realmente eu não conheço. Só que o motivo principal que eles trouxeram agora foi a culpa das apostas esportivas, os famosos bets. Que muitos consumidores estão ficando sem dinheiro para gastar em calçados, roupas e outros produtos de varejo por gastarem com bets. Rapaz. E faz sentido, né? Porque pesquisas apontam que a cada 10 brasileiros que já fizeram alguma aposta online, pelo menos 6 perderam dinheiro e ficaram com o orçamento comprometido pro resto do mês. Você já fez, Vitor? Já fiz. Toda vez que o Fluminense eu nunca fiz, não. anuncia um novo patrocinador, eu vou lá e boto um dinheiro. E às vezes meio que perco de propósito para que ajude o meu patrocinador. Então, hoje eu fui no mercado, aí tinha 2 pessoas lá conversando. Não, eu ganhei tanto na bet e tal, na bet e tal. Não, eu ganhei mais que você. Os papos hoje em dia são esses. Só para ter uma ideia, entre 2020 e 2022 houve um acréscimo de 360% das empresas de aposta no Brasil. Por aqui se faturou mais de 50 bilhões e movimentam 150 bilhões no ano passado. As pessoas gostam de atalhos, né? Para o dinheiro chegar. E aí? Você traz de vamos lá, as curtinhas agora. Vamos lá, as curtinhas de quinta-feira. Demorou, mas veio, né? Após a Disney ter perdido aí mais de 11 bilhões desde 2019, né?
por conta aí dos streaming dela, né? Disney Plus, Hulu e a ESPN, né? Terem ficado no verde. Ficou no verde pela primeira vez, com um lucro operacional aí de 47 milhões de dólares. Né? E agora a empresa anunciou aí um aumento no preço das assinaturas. Né? Você tem Disney Plus, Aline? Não. Então, é bom. Recomendo. Uma outra curtinha aí, após ajustes para retirar operações arriscadas, especialmente no cartão de crédito, o Itaú conseguiu um lucro operacional superior a 10 bilhões de reais, com o índice de inadimplência aí alcançando um dos menores patamares da história. Esse fato foi interessante porque, de fato, no último balanço, o Itaú tinha mostrado uma certa exposição muito grande a alguns créditos com dificuldade de pagamento. Isso fez mexer nas ações. Eu acho que depois disso eles fizeram uma política de austeridade ali dentro e conseguiram reverter aquela situação. Sim. É bom as pessoas pagarem as dívidas, né? O Brasil tem fama de ser bom pagador nesse sentido, né? E depois de... antes de dar noticiazinha, você já usou o Airbnb? Para alugar casa, apartamento, para passear assim? Então, depois de ver seus lucros caírem 15% no segundo trimestre, a Airbnb vai lançar novos produtos e serviços, incluindo co-hosting, né, que é basicamente a hospedagem cooperativa, conectando aí proprietários que não têm tempo de gerir suas casas com aqueles que têm tempo, mas não tem uma casa para oferecer. Então, basicamente, ela vai vai oferecer um serviço de co-hospedagem. Né? Co-hospedagem. Eu, por exemplo, já pensei até em fazer o aluguel de quarto ou de casa, mas eu vejo isso com muita dificuldade de estar lá e gerenciar aquela unidade, saber se deu tudo certo. Eu sei que hoje tem locais que são próprios para isso, que já tem gente que faz tudo isso, mas não tinha ainda um apoio do Airbnb. Eu conheço um colega que faz exatamente esse serviço. Ele administra hosting, né, para pessoas que alugam seus imóveis. Eu né? confesso que eu acho que o Airbnb agora vai lançar seus próprios exatamente. hostings. Legal. Não sei se a gente vai falar isso aqui mais para frente, mas o nosso Tachad, inclusive... informou que quer taxar a Airbnb. Por que ele não quer taxar, pelo amor de Deus? Foi mais uma que ele lançou esses dias, né? Na verdade, eu mandei para vocês aí no grupo, não foi? Foi. Que o Tachad queria o Airbnb mais uma empresa aí, não me lembro o quê. Ele queria taxar as medalhas, pô. Meu marido falou assim que ganhar medalha tem que pagar imposto. Mas que o Brasil ganhou pouca medalha. Vou falar sobre isso não agora. Não, Rogério, ele é sim, Aline. Nós estamos discutindo isso, eu achei tão absurdo. Do ponto de vista legal, teria que pagar. Do ponto de vista legal, está recebendo um valor, você tem que pagar imposto de renda. Tudo que você recebe em valor, você tem que pagar imposto de renda. Mas eles recebem em valor? Receberam um valor. Eu vou falar também aqui. Vamos lá. Vamos lá. Com relação ao Uber agora, né? Os preços mais caros e o número de pedidos maior do que o esperado de caronas, sobretudo na América Latina, fazem a empresa ter lucro acima do esperado. E as suas ações disparam por conta disso. E isso é interessante, que acho que é o segundo... Dentro de toda a história da Uber, eles só tiveram resultado positivo umas 2 ou 3 vezes. Com essa aqui, umas 3 ou 4. Toda a história da Uber. Rapaz. Bom, e a última curtinha aqui investimento em marcas premium de cerveja, como por exemplo a Spaten e a Corona, contribuíram para que a Ambev vendesse um volume recorde de mais de 61 bilhões de litros de cerveja no primeiro trimestre. Gente, é muita cerveja, hein? E eu estou contribuindo para isso, porque eu também. A minha marca favorita está impossível de comprar. Eu sou fã de outra marca, muito fã mesmo, mas está cada vez mais difícil. Toda vez que eu vou, está aumentando. Eu sei de qual que você está falando, tá difícil. Eu gosto dessa também. Eu estou indo para alternativa, e uma das alternativas está aqui também, que eu estou indo. Bom, de curtinhas, fechou. Então, na sexta-feira, a semana eu trouxe também várias curtinhas para a gente economizar no tempo. A semana fechou bem movimentada pelo mundo. Colocaram a culpa, o Maduro, né, o alucinado, colocou a culpa no capitalismo tecnológico. A vice de Maduro disse que o governo não entregou as atas da eleição porque o sistema do país teria sido atacado por Elon Musk. E o Elon Musk deve estar lá, nem sabe quem é o cara. Lunático,
Tira daí que eu tiro daqui. Depois do embaixador brasileiro ter sido expulso de Nicarágua, foi a vez do governo brasileiro expulsar a embaixadora nicaragüense do país. Estado de emergência. Pela primeira vez, a Ucrânia faz um ataque dentro da cidade da Rússia e agora a região de fronteira entre os dois países está sendo palco das principais batalhas. E hoje eu também li que eles estão avançando dentro do território da Rússia, a Ucrânia. Isso aí eu estou achando que está sendo um grande erro da Ucrânia. Porque agora vai despertar uma outra fase dali, que aí agora é defesa do próprio território. E a Rússia tem bombas atômicas. E aí, para defender o seu território, infelizmente, apesar do tratado, a gente não sabe o que passa. Inclusive, tem um filme bom, na verdade, um seriado bom, que fala sobre isso, que eu vou começar a assistir hoje. Qual o nome? Não, o nome é complexo, não vou lembrar. Exatamente. É um nome muito complexo que fala como se os Estados Unidos, se a Rússia tivesse vencido a corrida espacial. Como que seria o mundo? Como que seria? É um Arif da Rússia. Aí eu vou começar a ver hoje, até mandei minha namorada e eu, a gente tem um grupo chamado Namorados com TDAH. Aí a gente joga tudo que a gente quer ver, depois a gente joga lá, para depois a gente ver. Muito bom. Encontrando recursos. Dessa vez não vai ter Biden travando, né? A ABC, o maior canal de TV dos Estados Unidos, disse que Trump e Kamala concordaram em participar de um debate ao vivo em 10 de setembro. Tem Médio Nobel, isso aqui é interessante, tem um Médio Nobel no governo. Depois de uma crise política que fez a primeira-ministra fugir do país, Mohamed Yunus, que é o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, assumiu o governo provisório de Bangladesh. Diga-se de passagem, um livro muito interessante que ele escreveu. Eu não vou me recordar o nome agora, mas eu já li esse livro. Tinha esse livro até pouco tempo atrás. Tá nessa câmera aqui, Vitor? Bota aqui em mim, ó. Prestou pra você que pegou meu livro, você que pegou meu livro e não me entregou, você sabe muito bem quem é, por favor, devolva. Não precisa entregar a mim, não. Entrega para algum conhecido e esse conhecido entregue para mim, tá? É esse o livro. Depois de uma discussão calorosa dentro do carro sobre capitalismo, sobre os sistemas políticos, eu lembrei que eu tinha esse livro em casa e emprestei para ele ler, porque ele tinha até uma mentalidade um pouquinho mais progressista. Aí, infelizmente, arrumou uma desculpa para não devolver. Aprendeu com o mestre. Acabou de ler, fica tranquilo. Eu acho que nem leu. Fez um bate e volta e deu tchau. Um líder separatista da Catalunha, que estava foragido há 7 anos, participou de um comício em Barcelona e horas depois desapareceu, antes que a polícia da cidade conseguisse prendê-lo. As usinas não foram afetadas. Um terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter atingiu o Japão e fez o país emitir alerta de tsunami. Felizmente, até o momento, nenhum dano foi registrado. Agora sim, falar sobre as medalhas. Lula isentou os medalhistas de pagar. Ele criou um decreto, né, depois que o assunto viralizou, né, a Rebeca conquistou a medalha de ouro, a terceira nesse jogo, e todo medalhista recebeu um prêmio em dinheiro do Comitê Olímpico Brasileiro. Para o ouro foi R$350 mil, para a prata R$210 mil e para o bronze R$140 mil. No caso da Rebeca, a areia recebeu ao todo R$826 mil em dinheiro. As medalhas são isentas de tributação, mas esse valor é considerado rendimento. Logo, vale para os atletas 27,7% do imposto de renda. Então, em números absolutos, a Rebeca deveria pagar R$227 mil ao governo em imposto, pelo seu patrimônio ficar em 598. Cara, pelo amor de Deus, o Brasil nem investe em esporte, não investe em nada, daqui a ter rendimento. Ah, pelo amor de Deus. O taxado aí. Um negócio interessante saiu também que a Amazon fechou um deal com o TikTok e o Pinterest para conectar diretamente seus produtos nas suas redes. Então agora você vai poder comprar e não vai precisar sair dentro da rede. Não vai precisar. Ela já tinha feito isso com a Meta, e aí os produtos vão aparecer, você vai comprar e vai ficar dentro da própria rede. Muito bom. A última, mas não menos importante, a nova presidência da sua chefe. A nova presidente da Petrobras mostrou seus primeiros resultados. Petrobras, a maior empresa do país, reportou um prejuízo de 2,6 bilhões no segundo trimestre, vindo ainda pior do que a queda esperada pelo mercado. E por que isso importa? Foi o primeiro relatório de resultados de Magda Chambriard, que virou presidente da empresa. Já começou mal. O engraçado é que no mesmo período do ano passado foi 50 bilhões de lucro, mais de 50 bilhões de lucro.
e agora reportou um prejuízo de 2,6. Ainda bem que a gente está no azul ainda, que no trimestre passado deu um resultado de 23 bilhões positivo, agora deu 2,6. Vamos ver se fecha 2024 positivo, Está né? ocupando os fatores externos, né? Aumento do dólar, né? Que faz depreciar a defasagem da gasolina no mercado local comparado aos outros lugares. Mas, enfim, é um número que eu não gostaria de botar no meu currículo quando eu fosse preencher, nem no meu LinkedIn. Sábado a gente teve, infelizmente, a gente acordou de luto, né? Sim. Um triste acidente aéreo lá com o voo da antiga passaria, da Voipese, Cascavel, que saiu de Cascavel, indo para Guarulhos. A gente manda as condolências para as famílias aqui. Nossos sentimentos aí. Uma notícia interessante que saiu nesse dia também foi que a Dolce & Gabbana lança um perfume para cachorros. Putz, grilo. Mercado de luxo para cachorro. E com a bagatela de €99. Que beleza. Né? Ou seja, quase mais de R$600 por um perfume para cachorro. Tem muita, e não é a primeira, em 2007 também uma empresa de luxo, a Radius, também lançou um perfume para o pet. Só que a gente pode não achar muita coisa, mas o mercado de luxo de cães, principalmente em razão do crescimento da indústria global, estima que vai chegar a 500 bilhões anuais até 2030. Gente, o perfume chama Fefé, igual tá? filho, assim, né? Para algumas pessoas é filho. Exatamente, o consumo é alto mesmo. Já estive dentro de num pet shop aqui, grande em Macaé, e as pessoas, elas ficam alucinadas. E hoje em dia tem muita atratividade, muita novidade. Então é um mercado super promissor que só cresce, realmente. Isso justifica, né? Estão trocando seres humanos para animais, porque por isso que as famílias estão cada vez menores, já tem menos gente trabalhando, e que a gente falou lá em cima. O nome do perfume chama Fefé, e algumas pessoas não gostaram muito não, porque dizem que isso pode afetar o olfato dos animais, né? Rapidinho aqui, o judiciário não combina com o corte de gasto do Haddad, né? Nosso judiciário, saiu essa informação, que o nosso judiciário custa 1,6% do PIB do Brasil sozinho. É, sem dúvida nenhuma, muito à frente dos outros, o judiciário mais caro do planeta. Podiam taxar também o judiciário, né? Né? Mas só que ninguém quer mexer com eles, porque eles que julgam eles, então ninguém mexe. Ô, Rogério, eu trouxe uma coisinha que eu queria falar aqui sobre o Dia dos Pais. Fale. Você fala depois da segunda-feira, né? Posso falar. Para não ficar muito maçante, mas eu queria falar sobre o Dia dos Pais, que foi um domingo especial, né? Depois dos namorados e das mães, e também, obviamente, do Natal, é uma das datas que mais movimentam o mercado, né? Estimou-se que esse ano seria movimentado cerca de 7,7 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que devem representar mais da metade desses valores. Sim. Agora, alguns fatos curiosos, né? No Brasil, a homenagem ao Dia dos Pais aconteceu pela primeira vez em 1953. Impulsionado por Silvio Bering, que na época era editor do jornal O Globo. E a data sugerida foi 16 de agosto, que no catolicismo era dia de São Joaquim, considerado o pai de Maria e avó de Jesus. O dia, entretanto, não foi oficializado. Atualmente ele não tem data fixa, é o segundo domingo de agosto. Então, falando em comércio, né? Roupa, perfume, cosmética, eletrodoméstico lidera a intenção de compras. Roupas vai movimentar cerca de 3 bilhões, perfumes 1,5, eletrodoméstico, televisões, né? Cerca de 1,2 bilhão. O lado da publicidade, Dia dos Pais é um período importante para o lançamento de campanhas de marketing, né? Em 2003, estima-se que o anúncio aumentado 16% para a celebração. Entre as marcas que mais tiveram inserções no ano passado, a Claro ficou disparada em primeiro lugar, com uma projeção de quase 5.300, mais do que o dobro da segunda colocada, que é a Vivo. Nesse ano, né, as marcas optaram por um emocional nostálgico em suas campanhas. E essa aqui, para mim, foi a que superou, foi a Reserva, que lançou uma coleção inspirada no legado de Ayrton Senna. Inclusive, teve uma colaboração do Galvão Bueno. Nossa.
Eu até publiquei um vídeo do tênis. Eu nunca liguei para tênis. Foi a primeira vez que eu gostei de um tênis. E as camisas, que diga-se de passagem, ganhei de presente da minha namorada. Eu acho que ela viu que eu uni as duas coisas, né? A Reserva, que é uma marca que veste bem em mim. E o Apelo, que foi o Ayrton Senna, que foi para mim uma inspiração na minha fase de criança. Bem, cerca de 35% das pessoas que pretendiam comprar presente para o dia dos Pais estavam com contas atrasadas e 24% reconheceram que iriam gastar mais do que poderiam. Só para agradar o papai. Só para agradar o papai. Segunda-feira aqui, né, para a gente poder fechar os highlights, a grande preocupação das multinacionais tem um nome hoje: China. Uhum. Né, o alarme já começou a tocar. De carros a vestuário aí, de cerveja, marcas de luxo, as principais multinacionais estão em alerta com a desaceleração da economia da China. Agora, por que você acha que está acontecendo isso, Vitor? Porque, assim, a China está passando por muitas dificuldades. Então, assim, o principal mercado deles é o mercado imobiliário. E aí o mercado imobiliário está defasado e não estão mais conseguindo ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. Então, eles estão segurando dinheiro no seu bolso. E aí eles começam a economizar com o que pode. E é uma das coisas que eles vão economizar com coisas de luxo. E aí estão em tecnológico. Então, por exemplo, quem está sofrendo muito lá é o Louis Vuitton, que já no passado foi o principal mercado deles e agora está sofrendo muito. E tem uma outra coisa que é muito interessante no mercado chinês. Se tiver um aparelho da Apple e um aparelho local da China, eles vão comprar um aparelho local da China. Então eles são muito patriotas em relação a esse sentido. Favorece a marca nacional. Uma marca nacional. E é por isso que as marcas grandes estão sofrendo muito lá. E, diga-se passagem, o segundo maior mercado do mundo, e aí uma queda de venda lá influencia os resultados da marca no mundo todo. Sim, verdade. E com o consumo diminuindo também, né, os preços do mercado chinês caíram num ritmo muito rápido aí, com o quarto mês seguido de queda, né? Nesse cenário, o Partido Comunista acabou cortando aí a taxa de juros do país para tentar estimular um pouco mais a economia, né? Era o que o pessoal estava aguardando. Esperava que o Partido Comunista tivesse mais a participação no estímulo da economia depois da pandemia. Isso não aconteceu. E isso acabou afetando o resultado dessas marcas aí também. E para acompanhar a semana que vem, o que temos aí? Temos a pesquisa mensal de serviço de junho, que vai sair 13/8. Dia 14/8, pesquisa mensal do comércio de junho. Serviço 13, comércio dia 14. Show. Dia 14 também o CPI dos Estados Unidos, de julho. Dia 14 ainda, CPI do mês de julho do Reino Unido. E dia 15/8, o PIB do segundo trimestre do Reino Unido. Muito bom. Então, fechamos os highlights? Fechamos, né? Fechamos. Muito bom. Bom, agora vamos entregar aí a palavra para o nosso convidado. Fique à vontade. Obrigado, meus amigos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou o André Rangel. Eu sou farmacêutico, empresário, fundador do Instituto Clube T21. Hoje eu estou presidente do Instituto. Nós formalizamos o Instituto porque o meu segundo filho, ele nasceu com síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, né? Então, por conhecer, né, a rotina de uma família atípica, a gente viu que era uma necessidade de formalizar um instituto para montar alguns projetos para essas famílias, né? Então, o instituto ele trabalha com projetos e utiliza um tripé, que é um tripé cíclico, que é conhecer, respeitar e incluir. Muito bom, Nesse importante. tripé, a gente coloca que se a gente não respeita o que não conhece e não inclui o que não respeita. Então, baseado em muito estudo, muita capacitação, a gente elabora os projetos baseado na dor das famílias e na nossa própria experiência. Então, a gente basicamente trabalha com esses projetos. Perfeito. André, explica pra gente, né? Uma família que hoje tem um filho com síndrome de Down. A partir de qual idade ele pode ser inserido no mercado de trabalho? Como que vocês acolhem essa família? E como, quando você fala dos projetos, como que funciona na prática? Então, os projetos, a gente trabalha com vários projetos. Então, a gente tem projetos direcionados para cultura, para esportes, né?
E o projeto PCD para mercado de trabalho, a gente faz contato com a empresa, verifica a dor dessa empresa e vê qual é a disponibilidade de vaga. Porque a trissomia do 21, a síndrome de Down, ele tem uma deficiência intelectual. Sim. Então, para inserir, né, a pessoa com deficiência intelectual numa empresa que tem umas certas rotinas administrativas, técnicas, você tem que elaborar ali uma metodologia para aquela pessoa conseguir ter aquela rotina de trabalho, né? Que ela consegue fazer, faz muito bem, né? A gente até fala assim, né, que meu filho tem 3 anos, mas quando eu chego na cozinha e o banco está afastadinho da mesa, ele já mete a mão no banco e fala, papai, empurra o banco para debaixo da mesa. Então, assim, organiza isso daqui. Então, se você tem um PCD na sua empresa, você pode sentir que esse veste a camisa da empresa e vai seguir aquela rotina com louvor. Sim. Agora, falando em PCD na empresa, uma dúvida que eu tenho aqui, que eu creio que seja a dúvida de muitos empresários aí. Porque hoje em dia o governo exige que as empresas contratem um número de PCDs no seu quadro. Sim, sim. Né? Agora, se essa empresa ela colocar esse PCD para trabalhar em home office, é considerado dentro do quadro PCDs? É considerado, sim. Na verdade, não é nem tão recente, né? Essa legislação de 91, então já tem um tempinho aí, mas existe uma dificuldade de encontrar essas pessoas com a capacidade técnica que vá cumprir a vaga com louvor. Né? A gente tem um dado que PCD hoje no Brasil, 26% consegue concluir o ensino médio, o 2º grau. E apenas 7%, isso é dado, 7% conclui o ensino superior. É um número muito baixo ainda. Então, quando você tem um mercado de trabalho, por exemplo, nas cidades, né, que tem polos offshore, que precisa de um profissional mais habilitado, você tem uma dificuldade de encontrar essa pessoa. Mas a gente está trabalhando, né, com outras organizações, né? A gente, inclusive, no dia 16, sexta-feira, a gente vai reunir com 16 organizações da nossa região e nós vamos montar, assim, um banco de dados com essas pessoas para poder disponibilizar esse banco de dados, tá? E montar uma agenda para essa próxima gestão que vai ter de vereador e prefeito. A gente vai montar uma agenda PCD 25-28. E nessa agenda a gente vai pegar propostas de todas essas organizações. Então tem o pessoal lá dos surdos, dos cegos, tem todas as organizações e vamos sentar, vamos discutir e colocar no papel e apresentar isso como uma proposta registrada em cartório, um compromisso público. O que é 25-28? Eu não entendi. É a gestão administrativa, né? Do 2025 a 2028. Desculpa. Você tem 21? Não, falou 25 a 28, mas eu não é 25. Porque a eleição vai ser agora em 24, né? Em outubro, e essa gestão 25-28. E nesses 4 anos tem ali as metas a serem cumpridas, ano a ano. Perfeito. Então vai ser Isso é até um tema interessante para a gente tratar aqui, que a gente vai ter alguns convidados políticos, né? Eu até estou pretendendo, talvez, a gente conversar internamente, a gente fazer uma sabatina com alguns deles, talvez fazer um debate. Bom. Vamos botar essas perguntas aí. Depois dessa reunião em agosto, no dia 3 de setembro, a gente vai entregar essas propostas para todos os partidos aqui da região. Né? A gente já emitiu os convites para os comitês, já para salvar a data, né? Salve essa data. Save the date. Save the date. Save the date. E já estamos tendo uma boa devolutiva. Que bom. O teu instituto só trabalha com o T21? Não, o Instituto Clube T21, ele é direcionado para todas as deficiências. A gente tem uma expertise com síndrome de Down, né, porque nós somos ativistas da causa, mas o nosso estatuto lá, o estatuto social, a gente trabalha com síndrome de Down e as demais deficiências. Então a gente atende todo mundo. Esse foi um dos motivos de ter feito o convite a você, foi por conta de uma dor que eu tenho, né? Que eu tenho ainda hoje, que eu sofri, mas hoje ainda tenho, né? Hoje já sei tratada da dor, né? Antigamente nem de saber eu sabia. Quando eu fui surpreendido por uma carta do Ministério do Trabalho que manda. Ministério do Trabalho.
O Ministério do Trabalho, mandaram uma carta lá para a empresa comunicando que a gente ia receber uma notificação de multa já. Chamou nem para conversa, nem um beijinho, nem para nada. explicar o que é, não. Só chegou falando assim, ó. Tá aqui, vai. Tá aqui uma notificação de multa. O quê? E um valor alto, 3 dígitos. Tá doido. Aí, porque nós devíamos ter uma quantidade X de PCDs na empresa. Da mesma forma, também uma quantidade X de jovens aprendizes. 6 dígitos, mais de 100 mil, não é que você falou? Mais de 100 mil, mais de 3 dígitos. 3 dígitos, Mil? Mais de 100 mil. Então, 6 dígitos. 6 dígitos. 100 são 3. O 1000 a gente corta. Eu tô aqui. 3 dígitos? Não, nós estamos falando com pessoas do mercado digital. Digital você fala 6 dígitos. 100 mil reais. Mais de 100 mil. Isso só pelos PCDs, sem contar o Jovem Aprendiz. E assim, é uma lei, como a gente estava até falando outra vez, é uma lei que assim, é importante. Nesse caso em especial, eu sou contra muitas leis de cota e tudo mais, sou contra algumas delas, não todas também. Algumas eu fui até convencido a apoiar, depois de conhecer bem a história. Conhecer, respeitar, incluir. Perfeito, exatamente. André. E aí eu, depois de conhecer, eu passei a respeitar algumas delas. Mudei minha opinião. Mas essa, por exemplo, é uma lei que eu acho que é importante, porém ela é uma lei que não trouxe flexibilidade. Eu sei que a lei não pode trazer flexibilidade, senão todo mundo vai usar flexibilidade. Exatamente. Vai usar a brecha. Só que imagina uma condição minha, por exemplo. A gente chegou a ter 800 colaboradores. Mais de 800 colaboradores. Consequentemente, eu tinha que ter em torno de 30 PCDs e jovens aprendizes por aí. Só que quase toda a nossa mão de obra é extremamente qualificada. Sim. São minimamente com pós-graduação, a grande maioria. E alguns é para trabalhar... Terceirizados. E outros é para trabalhar em plataformas, em área periculosa e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a maioria é home office, né? Ou seja, na minha base, no meu escritório, se eu fosse tentar absorver isso, não nos contratos com meus clientes, mas dentro do meu escritório, fazendo o processo administrativo, física, eu não ia ter estrutura física para colocar. Porque a estrutura física para receber, eu sou obrigado a ter. Uma outra coisa que eu não sabia também, que eu fui falar com o juiz. O juiz, não é nem juiz, né? É o secretário lá, alguma coisa, fiscal. Eu falei, cara, o nosso escritório é pequeno, não tem necessidade de ter estrutura física muito grande, porque nem preciso ter, na verdade, porque com home office eu consigo fazer tudo à distância. Mas a nossa estrutura é pequena, muito mal cabe 12, 14 pessoas, muito mal lá dentro. Como é que eu vou botar mais de 30 pessoas de uma hora para outra aqui dentro? Eu não tenho rampa de acesso, eu não tenho elevador, nada disso. Aí ele foi curto e grosso comigo. Rampa de acesso, elevador, você tem que ter, obrigado. O problema é seu, coloque. Aí eu falei assim, eu entendi essa parte. Agora, outra parte, onde eu vou encontrar alguém? A orientação se vira. Fala um pouquinho pra gente, André, de como é a lei, igual a gente... Então, essa lei ela tem 33 anos, né? Foi de 91, então realmente ela tem algumas coisas que são engessadas para o mercado hoje, né? Mas ela está aí para ser cumprida, pelo fato de ter as pessoas com capacidade para trabalhar, né? E quando a gente tem o conhecimento de o quanto que eles conseguem desenvolver dentro de um grupo de trabalho, dentro de uma empresa, e ensinam a esse grupo como que é uma rotina de uma pessoa com deficiência, né? Como é que é a rotina de trabalho, você aprende muito. Então, a gente está tendo essa experiência, a gente fez contato com um amigo PCD, o Ronaldo, ele é maratonista, ele é cego, e a gente ficou, como é que a gente vai mandar essa ata do convite para a organização se está em PDF? Então, assim, já existe recurso tecnológico, exatamente, mas uma coisa que a gente não conhecia. Então, a gente foi conversando com ele, perguntando, como é que eu faço? Ele falou, não, você pode mandar que eu consigo, pelo aplicativo, eu consigo discriminar aqui tudo que você está mandando. O aplicativo lê para ele. O aplicativo lê para ele. Então, assim, a tecnologia também veio favorecer muito ao trabalho do PCD. Então, eles estão muito conectados com essa tecnologia, né? Então, tem muita coisa que a gente não pode abrir aqui, porque como é projeto, então a gente... A sua instituição também apoia os empresários que querem contratar
dando as diretrizes, orientando? Então, a gente não tem essa normativa de apoiar os empresários. Então, assim, a gente conhece alguns empresários, algumas empresas parceiras, né? Então, a gente escuta a dor dessa empresa e a empresa ela procura a gente consegue elaborar um projeto para inserir aquela pessoa. Mas, primeiro, a gente está ainda na fase de montar esse banco de dados, que é deficiente, para depois a gente conseguir distribuir isso para as empresas. Tá? Porque uma informação importante para você, que se não forem vocês, o empresário praticamente não tem onde procurar. Sim. Isso foram muitas indas e vindas no Ministério do Trabalho para poder entender o processo e poder também evitar a multa, né? Que não foi possível evitar. A primeira acabou acontecendo e a gente teve que pagar. Mas depois disso nós aprendemos como lidar com a lei, né? Uma delas é que a gente tem que pesquisar o PCD praticamente mais 8 fontes diferentes. Banco de desempregados da cidade, INSS, Fijan. Eles não aparecem e essa a questão, eles não aparecem nesse banco de dados. E eles aparecem onde? Mas eu tenho que mostrar, mas eu tenho que mostrar. A organização do terceiro setor, a gente tem o contato, né, de quem tá à frente dessa e buscando o emprego, porque a gente tem, por exemplo, esse atleta que ele está em busca de emprego. E ele já foi em várias entrevistas e tal, e depois não vai. Então, assim, ele queria até entender por que ele não consegue. Então, assim, a gente tem o outro lado, que tem gente buscando, mas que não está conseguindo entrar. Né? Então, você vê uma pessoa, um PCD hoje na nossa cidade, para ir numa Firjan, para ir num centro de cadastro de prefeitura, para botar o currículo dele e falar a capacidade dele, né, de estudo, a qual vaga ele pode ser encaixado, por às vezes uma questão de mobilidade, ele não vai. Ele fica só nos aplicativos, né, no LinkedIn e tal, em busca online. Agora, qual é a percepção que você tem em relação à aceitação dos empresários em contratar um PCD? Você acha que o empresário está aberto, está adepto a isso? Não está? Depende, né? Cara, eu vou responder por empresário. O empresário totalmente aberto. Se tiver o PCD, não tem problema. Como eu disse, eu poderia ser PCD. Eu tenho até a papelada toda para ser PCD por causa da minha coluna. Para quem não sabe, eu tenho 67 graus de curvatura na coluna, que me fez sair dos esportes, etc. E aí, quando eu fui conversar, né, com o justificado, eu falei, pô, mas eu sou PCD dentro da empresa, não tem motivo nenhum para eu não contratar. Se tiver um PCD, qualquer que seja, puder fazer o trabalho, porque o que importa para mim é o trabalho, é a entrega. Não importa se é branco, preto, mulato, azul, verde, se tem uma perna, se tem 3 pernas, não importa. Sim, importa o resultado. No seu caso em específico, né, que você tem os contratos, e esses contratos pedem cursos específicos, né, de movimentação de carga e tal, então o cara tem a questão de segurança do trabalho que tem que estar ali. A gente também está fazendo contato com esses locais que fazem curso de como que é a entrada do PCD para esse tipo de curso, porque isso vai um surdo, uma área que tem movimentação de carga, que tem sinalização sonora, como é que... Não tem como. Não dá. Então, assim, aí existe também, Vitor, um plano de saúde e segurança do trabalho da sua empresa para fazer a justificativa por que o seu hall de negócio não tem como incluir aquele tipo de deficiência. Às vezes outros podem incluir. Sabe o que vocês estão... que me fez lembrar? Para algumas funções, você tem que fazer um teste de aptidão física. Por exemplo, delegado, policial e tal. E assim, entra quem se enquadra, não é? Exatamente. Então, a gente tem algumas crenças, algumas barreiras, alguns ajustes. Eu acho que esse assunto, assim... ele é muito polêmico, ele é muito profundo, ele envolve muitas camadas, né, André? Exatamente. Então, mas André, por exemplo, lá na empresa, só para continuar na visão do empresário, a gente pode não conseguir colocar nas funções que requerem alta complexidade, seja questão de formação ou seja na execução. Isso representa cerca de 80% das nossas atividades. Mas nas outras 20 que sobram, a gente tentou de tudo. As 20 que sobram, para a gente encaixar jovens aprendizes e PCDs.
E a gente conseguiu, a gente chegou até a metade da meta. Mas a dificuldade foi muito grande. Foram anos e anos de procura para botar no administrativo, até mesmo em contrato. A gente via no contrato, algum contrato que tinha alguma brecha. Se a pessoa tivesse alguma dificuldade de mobilidade, por exemplo, anda de cadeira de roda, não tem problema nenhum executar o serviço do home office na sua casa. Claro. Então, assim, a gente mapeou todas essas oportunidades para encontrar aqui pessoas que pudessem. E todas as oportunidades a gente divulga. Independente se é periculosa ou não, a gente divulga. Vaga para PCD. E a prioridade é o PCD. Se aparecer com PCD, a prioridade é ele. Aí vai passar pelo processo de entrevista e qualificação, mas aí depois Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Para que a pessoa receba, não sei se é identificação como PCD, qual é o processo? E se a empresa, diante de uma necessidade jurídica de contratação, se ela pode contratar. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Minha irmã tem síndrome de Down e ela faz parte de um projeto, mas eu acho que quando ela entrou nesse projeto, ela não tinha a classificação, não sei se o nome é esse, como PCD. Fala para mim. Existe uma classificação que quem emite esse laudo é a Previdência, né? Então tem que passar por perícia médica e tal. A síndrome de Down é uma condição genética. Sim. Então, um exame de cariótipo já identifica se a pessoa tem a trissomia do cromossomo 21. Então, tendo a trissomia do cromossomo 21, ela é classificada como PCD porque é uma questão que... Mas se eu não tenho essa classificação formal para uma empresa, isso vale? Juridicamente? Não. Não? Tem que ter classificação. Tem que ter classificação. Tá. Tem que ter, para eu justificar, por exemplo, que você tem que ter PCD dentro da minha empresa, tem que ter toda a documentação certinha. Tá. Isso é interessante a gente levantar. Visual total, parcial. Porque, às vezes, por uma questão, uma identificação visual, você fala, tem síndrome de Down, mas para a justiça isso não vale. Não vale. Não vale, para tem PCD, que ter o documento. Você, a qualquer momento, pode se tornar um PCD. Sim. Um acidente de carro, sim. amputação, né? O nosso atleta aqui, que teve o desvio da coluna e tal. Então, assim, você se torna PCD durante o longo do seu... Você pode se tornar um PCD. Então, dentro dessa jornada, essa pessoa, ela já, de repente, já se formou, já tem uma graduação, pós-graduação, então ele está inserido no mercado de trabalho. Então, ele vai ter que ter um espaço adaptado para ele continuar a sua função. Perfeito. Tá. E aí, deixa eu contar essa boa prática aí dessa empresa. Posso falar o nome da empresa? Se você quiser. Se você quiser, fala. Menino, deu tão branco. Só vou pedir para você resumir, que o nosso tempo tá É uma de mineração de Minas, né? É a Anglo-American, que é uma empresa de mineração lá em Belo Horizonte. Eles têm um projeto para a inclusão de PCDs, e onde eles têm tutores ali dentro da empresa. É uma empresa gigante, ocupa um prédio. E eles rodam diversos setores, então de tempos em tempos é trocado, né, os tutores, e eles vão aprendendo novas funções e complementam ali o quadro de funcionários. Eles trabalham meia jornada, com tudo, assim, uma política de inclusão realmente cultural, onde eles vestem essa camisa. Essa empresa já ganhou premiações, porque o projeto deles é muito forte, muito potente. E o bem que isso faz para os familiares, de entender que sim, é possível eles terem autonomia, uma vida digna através do seu próprio trabalho, porque nós estamos falando de trazer a potencialidade, a autoestima para um outro ser humano. Isso é muito potente, muito lindo, né? Então, são projetos que eles não fazem bem só para quem está lá trabalhando, mas para essa família que muitas vezes ficou com medo do futuro dessa pessoa, né? Se ela ia conseguir sobreviver na ausência dos pais. Um ponto de interrogação, como vai ser amanhã. Exatamente. Né? Então, é um projeto que é muito nobre. Eu entendo que tem muitos desafios, mas é muito válido. Só para finalizar rapidinho, Sim. Porque eu acabei interrompendo ele na sua pergunta. Eu respondi do ponto de vista empresarial, faltou ele... Ele dá o ponto de vista dele, sim. Fala, repete a pergunta. A pergunta foi a seguinte: se você tem a percepção de que o empresariado, de uma forma geral, recebe, vamos dizer assim, recebe bem a questão de contratar PCDs, como é a abertura dos empresários? É exatamente o que você falou, cara. Eles buscam de uma forma que a gente não tendo como suprir essa busca, a gente está formalizando. Com essa dor,
a gente tá se organizando para gerar esse banco de dados, tá? E apresentar, ó, tem sim, e tá aqui, vamos lá, vamos adaptar, tem um tutor para acompanhar esse processo, o tutor da empresa e o nosso coordenador de projeto acompanhando esse processo para dar continuidade e 6 meses, vida que segue. A vida é sua, meu amigo. Pode ganhar o mundo que tá aí. Muito bom. Vai ser um assunto que, assim, daria pra gente ficar aqui horas debatendo aqui, né? Mas, infelizmente, a gente tem um limite de tempo, né? Esse limite de tempo já até extrapolou, inclusive. Então, assim, eu quero agradecer cada um de vocês, viu? Pela presença de vocês, por vocês terem assistido a live com a gente aqui. Muito obrigada, pessoal. Vou aproveitar a oportunidade de convidar vocês para um treinamento que eu vou ministrar este sábado, Líderes que Encantam. Interessados, entrem em contato comigo no @AlineKilson. Obrigada, André, pela sua presença mais uma vez. E boa sorte aí, né? Um bom trabalho, porque as famílias precisam, as empresas precisam, é fundamental aí o projeto de vocês para fazer isso dar certo realmente, né? Colocar isso em prática. Obrigada. A gente fala muito lá no Instituto, né? Que o especial é ter oportunidade. Então a gente está criando essas oportunidades e pode contar com o Instituto para os projetos aí, que vai ser muito bacana. Obrigado, André, também, por ter mais uma vez aceitado o convite. É um cara que eu gosto muito, a gente é amigo, trabalhamos juntos já. Obrigado a todos aqui, obrigado a você que está nos ouvindo. E, novamente, eu vou fazer um desafio aqui ao vivo agora para você, Aline. Estou sabendo que ainda tem uma vaguinha ainda disponível aí nesse curso. Esse curso está sendo muito falado. Pensa ainda de sortear esse curso para o nosso pessoal, hein? Quem sabe? Desafio, né, Vitor? Sortear uma vaguinha. Isso aí. Gente, se rolar mesmo essa novidade, a gente coloca lá nas nossas redes sociais. Beleza. Só para quem estiver seguindo lá, hein? Tem que seguir o Instagram da Aline aí, ó. Agora, Vitor, só pra gente fechar agora, semana que vem, quem que a gente vai trazer? Não lembro quem é. Se você quiser, eu volto. Não, a gente reformulou a agenda, não foi? Foi, a gente vai trazer o Alan. O Alan? Sim, vai falar sobre segurança pública. Um assunto bom. Super importante. Foi ele que entrou no lugar da Patrícia. Exatamente. Tá vendo? A culpa não era minha. Ele fez pra te pegar, Vitor, porque você zoou o bigode dele. Um a um. Muito bom, valeu. Veio na mesma proporção. Mas o Alan é um colega nosso, já foi secretário e tal, e ele vai falar muito sobre segurança pública, a importância da segurança pública no desenvolvimento de negócios. Sim, exatamente. Como gerir uma cidade, né? E como proporcionar segurança pública para qualquer cidade, se a cidade não tiver segurança, não tem negócio. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima live semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.